A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Quando a conversa fica muito técnica, assim, muito fria, é mais difícil. Mesmo sendo um convidado bom, entendeu? Então, é essencial, e obviamente, eu não quero te botar em pressão nenhuma, né? Porque, porra, vamos no flow, entendeu? Mas assim, é essencial que a gente, meu irmão, bata um papo mesmo, tranquilo. Eu não sei o que vai acontecer. Entendeu? Eu não sei tudo de você, mas eu sei algumas coisas. Você também não sabe muito de mim, a gente vai ficar falando aqui, meu irmão. É verdade. Temas interessantes, entendeu? E isso tudo que você falou, essa parada, isso eu já vejo em você, nos episódios que eu já vi, sobre a questão de estar mais ligado à essência, coisa e tal. Isso eu tive uma facilidade que... Acho que eu nunca comentei isso contigo, mas eu aos 13 anos tive leucemia. Então, cara, isso me fez abrir, apesar de eu ser muito novo, aos 13 anos, né? Cara, isso me fez abrir um olhar para a vida completamente diferente. E é muito nessa pegada, né? De a importância, aquelas coisas que são filosofia de Instagram hoje em dia. Cara, é muito bom quando você consegue viver isso de verdade, né? Dar valor a pequenas coisas da vida. É uma frase super batida, mas, cara, você... E eu vejo muito isso em você, né? E eu consigo viver isso a partir dessa situação de dar muito valor mesmo a uma coisa pequena na vida. Porque quando eu tava lá, mal, no hospital, quimioterapia, careca, eu ficava assim, caraca, eu não quero nada. Eu queria estar sem dor, estar bem, fazendo minha atividade, meu esporte. Só queria isso. E hoje eu me pego muito fazendo esse exercício. Caramba, eu tô bem. Não sou milionário, não sou isso. Mas, cara, eu trabalho com o que eu gosto. Sou casado com a mulher que eu amo. Meu filho... Tudo com os problemas que todo mundo tem, né? Com a mulher, com o filho, com grana, com planejamento, com família. Mas, é tão bom o simples, né, cara? E quando você consegue viver isso de verdade, não só no Instagram, isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. E aí eu vejo muito isso, tudo isso que você falou do programa, de ser natural, Cara, é isso. Quem consegue viver isso na real, não só no Instagram, é bom demais. A gente tem que acreditar nisso, né? E, obviamente, para acreditar, no meu caso, foi sentindo ao longo do tempo. Por isso que eu comecei até a conversar assim, cara, hoje, eu acabei de fazer 50 anos, né? E vem as reflexões. Sempre que você faz aniversário, vem. Mas eu acho que o 50 ali é um número simbólico, né? Importante, assim, né? Então... E você sabe muito bem disso, né? A gente já iniciou o papo aqui, mas vamos falar sobre você. Você sabe muito bem disso, cara, que a gente na biologia, a gente vai envelhecendo, né, cara? Eu hoje sou um cara muito diferente do que eu era há 30 anos, em vários aspectos, né? Mas olhando pro lado bom, que é um pouco o que você tá falando, né? E uma coisa que eu falo muito, assim, vamos agradecer, cara. Tudo que a gente tem. Porque a gente tem muita coisa. A gente tem muita coisa, só que a gente...
fica olhando pro que a gente não tem o tempo inteiro, entendeu? Então vamos pegar tudo que a gente tem e amplificar essa energia, cara, porque essa abundância, cara, ela vem desse sentimento, né? Não sei se você concorda comigo, mas assim, a cultura ocidental... Exato. E aqui você vive muito isso, né? A cultura ocidental valoriza muito coisas que, por exemplo, a questão da idade, né? A pessoa, Sim. até mais velha, você tá com 50, com corpinho de 22, né? Mas assim, a cultura ocidental valoriza muita coisa que a pessoa mais velha, e vamos falar mais velho mesmo, quando a pessoa que está com 70, com 60, 70, 80, a cultura ocidental valoriza pouco o que esse cara tem, né? Então você vai perdendo, assim, força, exato, muitas vezes energia, exato, né? Aquela vibração, capacidade, isso no trabalho, na vida, e a gente valoriza pouco o que esse cara tem, que é a experiência, exatamente, que é saber o caminho. Pô, já passei exatamente, por isso aqui, vai acontecer isso. Cara, eu vejo isso, eu tenho 44, mas eu vejo, então, não sou tão experiente assim, mas às vezes eu tenho um sobrinho que trabalha comigo, você conhece o Vitor, e às vezes eu falo, ele tem 25, 26, e eu falo, cara, faz isso aqui não, cara. Pô, lógico que cara, vai acontecer isso, isso e isso. Ele, não, aí acontece. Pô, caraca, tio, como é que você sabia? Não, porque eu já fiz. Sim. Já passei aí, já Exato. fiz. Então a cultura oriental já valoriza muito mais, né? E às vezes eu descobri até há pouco tempo, né? Porque eu tava falando, não é que eu descobri, mas assim, talvez eu tenha sido relembrado, porque eu tive uma experiência agora com os povos originários, né? E o cara tava falando um pouco da história dele, né? E ele falou, e aí teve uma hora que ele falou assim, a gente não chama de velho, a gente chama de ancião. Eu até, falei pra mim, né? Eu falei, É um termo diferente. Aí ele falou assim, por quê? Velho é uma coisa que não funciona mais pra gente. Ancião é o guardião da sabedoria. Então, quanto mais experiente de vida você fica, meu irmão, mais sabedoria você adquire. Vai ter, né? E essa sabedoria, ela tem que ser preservada e passada pros mais novos. Né? E o que ele falou junto com isso? Que, hoje, mais do que saber guerrear, sair na porrada, flechada pra tudo quanto é lado, os novos, cara, tem que usar a estratégia da inteligência. Entendeu? Então o que vale hoje é outra coisa. E eles sabem disso. Entendeu? Então, meu irmão, olha como é que esse ciclo, que na verdade a gente tem uma conexão, esse programa inclusive, que é a conexão marcial, que traz o quê, cara? Traz essa cultura oriental, né? Que a gente começa a entender, e essa valorização de quem é mais antigo, sempre. Porque hoje, cara, eu posso estar fazendo uma coisa mirabolante que até ele nem sabe. Mas com certeza, cara, o caminho que ele tem, principalmente do que você falou, de experiência ali, de saber o que de fato é risco, alto risco, meu irmão, esse cara tem muito mais. Já tem muito mais, já passou por aquilo. Exato. E aí, jogando pro jiu-jitsu, que é algo que a gente tá muito dentro das nossas vidas, né? Exato. É engraçado, tem uma situação que foi muito engraçada, assim, que contextualiza isso. Eu, 96, 97, acho que faixa roxa, eu treinava na nova geração, na filial no Jardim Botânico. E era ali, a filial do Jardim Botânico, era uma academia pequena, que o Duda, que é um preta do Toco, dava aula. E tinha pouca gente, a maioria ali, nós entramos quase todos ali juntos. Então a galera se graduou um pouco próximo, muito próximo. Então nessa época, 97, assim, tinha vários faixas roxas. Eu era roxa, tinha mais uns 4, 5 roxas. Aí uns 2 azuis, um marrom, não tinha nem faixa preta ali, só o Duda, né? E a galera competia muito, todo mundo competia ali. Então, e os treinos eram bons, assim, apesar de só ter até um faixa roxa, faixa marrom, mas eram treinos bons ali. E uma época, um amigo do Duda, amigo até do Tiaguinho Asfora também, que começou lá atrás essa filial junto com o Duda, ia lá treinar de vez em quando. Isso eu tinha 16, 17 anos, né? E esse amigo deles beirava os seus 50. Era um faixa preta, antigo,
acho que era até do Carson, não lembro. E ele ia lá de vez em quando treinar com a gente. Engraçado que juntou a galera toda, tinha mais ou menos a mesma idade, todo mundo faixa roxa. Falava, pô, Duda, esse cara atrapalha nosso treino. Pô, nosso treino, a gente vai competir aí semana que vem. E, pô, ele vem, a gente tem que, pô, tirar o pé. O cara é faixa preta, a gente não quer, né, desprestigiar ele, mas, pô, a gente tem que dar um treino mamãezada, e reclamava. E tudo voltado o quê? A gente valorizando, pô, aquele vigor físico que todo mundo tinha, e competia, não sei o quê. E aí, na época, o Duda falou, cara, calma, o cara treinou a vida inteira, já saiu na mão lá atrás, sei o quê, treino forte, como vocês fazem hoje. Hoje, cara, é o esporte que ele gosta, ele tem família, trabalha o dia inteiro, veio aqui dar uma suada com vocês. Pô, mas o cara, se vocês pegarem ele não tá nem aí, ele sai aqui de cabeça feita, fez o esporte que ele gosta, sei o quê. E aí, e é engraçado, a gente não entendeu aquilo, nenhum de nós. Pô, não, mas ficou nessa. Engraçado que hoje eu, perto da idade que o cara tinha, eu sou esse cara, né? Sim. Eu de família, trabalho, não sei o quê, eu vou dar o meu treino hoje já em outro ritmo, em outra vibe. Exato. Se um faixa roxa me finalizar, eu não tô nem tranquilo. aí, porque os meus valores hoje, até na vida e no jiu-jitsu, são outros, né? Exatamente. O valor, acho que hoje aquela época, basicamente a variável que eu analisava era performance. O cara bom era o cara casca grossa, que saía na porrada no treino, que performava na academia e no campeonato. Hoje, a visão é outra, né? Exatamente. E acho que isso a gente leva pra vida também. Não, e a visão, né? é outra por causa de nós, assim, pelas gerações que vieram amadurecendo. Exato. E passando isso, entendeu? Né? Então foi todo esse tempo, né, cara, essa maturidade que todos foram ganhando e passando um pro outro, por isso que tudo isso é muito importante. É importante. Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. E, irmãozão, a gente já começou o papo aqui, a gente não falou aqui quem é você, na verdade, né, cara? Acho que é importante todo mundo entender. Primeiro, ele até falou que o cara de 50 com um corpinho de 22, ele é responsável por isso, porque é o meu fisioterapeuta, né, cara? E acho que mais do que isso, você colocou também uma visão minha, porque muitos pensam que fisioterapia é só quando você, meu irmão, se machucou, você vai. E existe todo um trabalho ali, né, cara, que é contínuo, né? Para que, inclusive, você tenha uma longevidade em tudo que você faz, mecânica, né? Física, enfim. Mas se introduz aí, fala um pouquinho de você, a sua formação, porque eu acho que você é muito caixa grossa na área, cara, e faz mágica, né? Como eu sempre posto ali, falo, porque chego muito quebrado. E com uma sessãozinha, meu irmão, já começa assim, porra, dá uma melhora absurda. Sai menos quebrada, né? Eu sou fisioterapeuta, né? Tenho 22 anos, trabalhei muitos anos basicamente com esporte de alta performance. Trabalhei em clube, federação, comitê olímpico, trabalhei em Olimpíada, PAN. Então tive uma experiência grande aí basicamente com atleta de alta performance. E aí na época ali, próximo do nascimento do meu filho hoje tem 11 anos, o Pedro, e chegou um momento, no esporte você trabalha muito, né? Não tem final de semana, não tem dia, não tem nada disso. E no Brasil, assim, a remuneração não é tão boa, então você ganha muita experiência, coisa e tal, tem outros vieses que são interessantes, mas a questão monetária fica um pouco atrás. E aí chegou um momento que eu já não queria essa vida pra mim, tão louca, né? Já era casado, já tava, minha mulher engravidou, e eu falei, cara, quero ter uma vida normal, né? com final de semana em casa e tudo. E aí foquei na minha clínica particular e abri mão aí da alta performance, que me deu muita bagagem, muita experiência.
Eu escolhi a fisioterapia por isso, né? Até lá atrás eu tive leucemia, como eu falei, e aí eu decidi ir para a área da saúde porque eu queria ajudar as pessoas como eu fui ajudado. Legal. Falei, cara, isso é um negócio... O sentimento que eu tinha pro meu médico, para a enfermeira, o pessoal da limpeza que cuidava do hospital, cuidava de mim, era um negócio... Eu falei, cara, eu quero viver isso daí. Quero ajudar as pessoas, quero devolver um pouco do que eu recebi, né? Então eu queria a área da saúde ou... Enfim, na época eu pensei na área da saúde. Se eu quero ajudar os outros, quero ir para a área da saúde. Mas sempre tive a ligação muito grande já com jiu-jitsu, com esporte, né? Então eu falei, cara, eu quero ficar metido no esporte também. E eu fiz vestibular em 99. Nessa época, o Filé, Newton Petroni, que é um fisioterapeuta super conhecido, até hoje trabalha no Fluminense, futebol, que é uma referência para quem é fisioterapeuta esportivo, começou a aparecer na mídia e eu ficava meio na dúvida na época se eu fazia, meu pai é médico, né? Se eu fazia medicina, ia para ortopedia, mas eu achava assim, pô, um ortopedista tá menos dentro do esporte do que eu quero, né? Pelo menos na minha visão ali, com 16, 17 anos, parecia. E aí, a educação física era uma possibilidade, né? Pô, a educação física, realmente o cara tá dentro do esporte, então talvez seja esse caminho. E aí eu vi lá o Filé tratando o Ronaldo, não sei o que, na mídia, né? Na TV, na época eu falei, porra, acho que é isso aí que eu quero fazer. O cara é um pouco médico, porque entende de lesão, trata lesão, ajuda as pessoas, mas está super imerso no esporte. Então, é isso aí que eu quero fazer. Escolhi, pô, graças a Deus, escolhi bem. Hoje tenho 22 anos de formado e adoro o que eu faço. Gosto pra caramba, acordo todo dia feliz pra tratar uns quebrados igual você. Essa experiência, cara, que você teve aí na alta performance, né? Que você falou que trouxe muita bagagem. Você falou até, a gente tava falando de um caso que eu acho até legal expor, porque... enfim, tá muito até meio que na moda essa coisa da banheira de gelo, né? E outro dia até mandei aí pra uma galera assim mais conhecida que faz, meus amigos, um artigo, enfim, saiu falando talvez de um lado que, assim, um pouquinho prejudicial, né? E como eu te falei, eu acho que tá mais ligado a uma frequência ou tempo, e você falou até mais, você falou, porra, tem uma questão aí da temperatura e tudo mais, então tem um entendimento por trás do negócio que você falou, né? Você, inclusive, foi uma coisa que você teve esse aprendizado, chegou pra você durante as Olimpíadas, né? Foi pré-Olimpíada, né? Na época eu era fisioterapeuta do Comitê Olímpico e o coordenador da época da fisioterapia do COB, trouxe um cara que é uma referência nos estudos de cria e imersão, é um australiano, David Bishop, e ele veio palestrar aqui no Brasil e aí ele falou muito. E aí o grande problema é quando cai na moda, né? E todo mundo sai fazendo de uma forma assim, não, ouvi falar que é assim, é assado. Porque você começa a ver, meu irmão, ver nego jogando um saco de gelo dentro de um negócio, um freezer aberto, aí você fala assim, é só fazer isso. Exatamente. E na verdade tem uma questão um pouco mais técnica, né? Como a gente estava falando, então tem uma variação de temperatura ali que você tem que obedecer, porque se você tiver acima de 12 graus, por exemplo, não vai te dar tanto resultado, que um dos principais resultados que se tem é diminuir o metabolismo ali. Então você fez uma atividade física, um treino de jiu-jitsu ou qualquer outra coisa e teve contração muscular, você acaba gerando alguns metabólicos ali na sua circulação que são oriundos da contração, da atividade física, que são normais, mas que podem dar aquela dorzinha muscular tardia depois. Então, para você tentar minimizar isso e fazer um processo de recuperação legal, a banheira de gelo é uma ferramenta bacana. Mas para diminuir o metabolismo, se você tiver acima de 12 graus a banheira, não vai fazer tanto efeito, não vai baixar tanto o metabolismo. E abaixo de 7, é aquilo que eu estava te explicando. O teu corpo começa a entender que você pode entrar num nível de temperatura muito baixo e ele combate isso. Como é que ele combate? Começa a ter reações para aumentar o seu metabolismo. Ou seja, o teu objetivo que você tinha vai por água abaixo. Então, assim, tendo esse controle,
de temperatura, ele é uma ferramenta muito bacana. O problema é que muita gente vai fazendo de qualquer jeito e aí não tem um resultado ideal. Sim. Mas essa questão que você falou da alta performance ensinou, e aí mais uma vez fazendo um paralelo da medicina ocidental com a oriental, isso é algo que os orientais já sabem, já praticam há muito tempo. E eu acho que até os povos originários também, que é a questão da prevenção. Sim, exatamente. Que no esporte, através da alta performance, isso já começou há um tempo e vem vindo para a população de uma maneira geral, né? Em todas as áreas, não só na fisioterapia, como você falou, que é importantíssimo. Sim. Então, você já chegar com uma lesão grave arrebentada, é muito mais complexa a reabilitação do que se a gente fizesse uma prevenção ali. Né? E isso em todos os aspectos hoje, né? Da medicina de uma maneira geral já está ganhando corpo essa ideia, você fazer prevenção, então fazer exames periódicos para avaliar uma série de coisas, desde glicose até tudo, né? Então você prevenir é muito mais fácil que remediar, como diz a frase. E realmente é. Só que a nossa medicina ocidental começou a entender isso agora. Então, preocupação com a alimentação. Então, a gente tem uma brincadeira dentro da área da saúde que o pessoal fala. Muitas vezes a medicina se preocupou só com a doença, né? A medicina ocidental. Exato. Se preocupou só com a doença. Então, como é que a gente vai curar? Como é que a gente vai tratar? E nem tanto como é que essa doença acontece. Né? Então, hoje a gente já tem uma valorização muito mais de uma alimentação saudável, de uma prática de atividade física regular. Isso tudo faz parte de uma prevenção incrível. Então, só você se alimentar, só entre aspas, né? Você se alimentar de forma saudável, praticar atividade física de forma regular, já previne uma quantidade de doenças absurdas, né? Então, assim, a prevenção é entrar no mercado. E aí no universo da medicina aqui pra gente ocidental é muito importante e realmente está cada vez ganhando mais corpo e dentro da fisioterapia também. Na alta performance já se tem muito isso, né? Porque muitas vezes uma pessoa que pratica atividade física de forma recreacional, investir tempo, grana num trabalho preventivo, nem todo mundo consegue. Sim. Seria o ideal. Se a gente tá falando de alta performance no clube, na seleção, isso não. Se for pegar aqui no Brasil, né? Futebol. Hoje a gente tem o trabalho da fisiologia, da preparação física, da fisioterapia, da área médica bem coordenada. A galera hoje faz prevenção de forma bem interessante, na maioria dos clubes. Realmente. Até porque, meu irmão, o cara uma grana envolvida no negócio, né? O cara desse machucado, o cara machucar. Porra, então assim. Exatamente. Um cuidado ali grande, né? Com o produto, né? Porque o cara vai perder dinheiro. O clube vai estar perdendo dinheiro, né? Exato. O cara que ganha um salário hoje de 1 milhão, 2 milhões. Imagina esse cara um mês fora aí, sem poder produzir, né? E é engraçado que lá no COB também tem um fisiologista, um cara muito conhecido que milita no futebol também. Ele numa palestra também pra gente, isso 2010, eu acho, estava falando de termografia, que é uma máquina que tira uma foto, mas ele avalia a temperatura que emite, que o seu corpo emite de calor. E a partir da análise disso, você pode ver se tem uma possibilidade, esse músculo aqui está com uma sobrecarga, esse daqui está chegando pouco sangue. Então, tem várias análises que podem ser feitas. E a termografia é uma análise que é feita no esporte, né? No futebol, por exemplo. E lá atrás, quando quase ninguém conhecia, mesmo o pessoal da área, o Altamiro Bottini, que é esse fisiologista, ele estava no Botafogo, ele contou a situação de um atleta que eles, através da termografia e de outros testes, eles tiraram um atleta que era importante na época do Botafogo de um jogo, que era menos importante porque tinha um outro jogo. E a imprensa foi um furdunço, né? E o cara brigou com o Aí inventaram um monte de coisa. E, na verdade, ele falou, cara, a gente usou a ciência e viu que ele estava com uma sobrecarga no grupamento muscular e tinha uma boa possibilidade dele fazer uma lesão. Então, a gente poupou ele. Hoje já se fala muito em controle de carga. Hoje se fala bastante disso. Mas, naquela época, a imprensa ficou maluca. Ele poupou, segurou o cara num jogo menos importante para ele jogar daqui a uma semana num jogo mais. E aí fez um processo todo de prevenção, de tratamento para ele chegar bem lá no outro jogo. Então,
Então, assim, hoje a gente já fala com mais facilidade disso. Mas na época, a imprensa falou de tudo e foi complicado lá pros caras. Mas hoje já é mais aberto isso, né, cara? Já é mais aberto. Não, assim, essa coisa da evolução, né, na medicina, e até essa coisa mais holística, talvez, que né, quando a gente faz esse comparativo do Ocidente com o Oriente, né, eu acho que o Oriente, ele traz essa coisa até da energia também, o quanto isso impacta, né, em uma lesão, essa coisa da mentalização, da positividade, tudo isso são coisas, cara, que é difícil até pra ciência provar, mas cada vez mais a gente tá olhando pra esse lado. É verdade, né? É verdade. E você traz até um pouco, né, isso, porque você também tem acupuntura, né, enfim, você traz outras coisas que... Sem e dúvida. até uma atmosfera positiva lá dentro também, né? Isso que eu ia falar, isso é uma coisa que a gente até brinca lá na clínica, cara, não sei se você vai sair curado daqui, mas você vai sair feliz, você vai sair alegre, porque é brincadeira, então dentro de um equilíbrio ali a gente tenta imprimir esse tipo de situação, porque a pessoa tá lá com dor, então tá precisando disso. E sem dúvida nenhuma, cara, a energia, mais uma vez, a medicina ocidental está começando a entender algo que os orientais já entendiam. Então, na medicina ocidental sempre separou muito mente e corpo, né? Então, assim, o corpo, não, teu joelho não tem nada a ver com a tua cabeça. Na verdade, tem muito, né? Então, hoje, por exemplo, coluna, problema de coluna lombar, isso aqui, a gente já sabe que tem algumas variáveis que geram esse problema. Uma variável é a biomecânica. Então, você tá com esse músculo muito encurtado, esse daqui fraco, esse daqui muito tenso, mas tem outras variáveis que influenciam na sua dor lombar, que é o estresse emocional, que é o sono, que é a alimentação, que é a hidratação. Se você não estiver bem hidratado, você tem uma predisposição para ter uma dor lombar. Então, tem muita gente que fala, eu tenho uma hérnia há 10 anos. Por que ela foi doer agora? Provavelmente nessas variáveis que a gente tem, biomecânica. Então você está com o músculo um pouco encurtado. Mas é só isso? Não. Você está num momento que está sob um estresse emocional no trabalho grande. Não dormi bem. Isso tudo, eu abaixei e senti uma dor quando eu fui pegar uma mala. Mas, eu pego uma mala há 10 mil anos. Por que dessa vez foi? Porque nesse momento coincidiu de a tua biomecânica não tá tão bem equilibrada. A tua parte emocional tá um pouco desequilibrada também. Você dormiu mal, que você veio no voo lá de não sei da onde. Aí abaixou, pegou, travou. Sim. Então, a variável cabeça, parte emocional, hoje a gente já tem certeza que pesa e pesa muito. Por isso que é importante, por isso que a gente brinca muito lá, porque isso faz muita diferença. Faz muita diferença no processo de cura de qualquer lesão, seja o joelho, seja a coluna. Câncer, né? Hoje em dia ninguém mais discute que o câncer tem uma ligação muito grande com a questão emocional, né? Isso não dá pra ninguém falar. Se a gente for aprofundar, né? Porque eu acho que não é a conversa hoje aqui, mas já aprofundando muito nesse negócio, né? A gente vai entendendo o quanto as doenças são ligadas às nossas emoções, né? Tá tudo muito ligado. E aí, se aprofundando mais, a gente vai pro lado espiritual até. É verdade. É verdade. Enfim, eu converso com muitas pessoas e tem esse olhar também assim, não, mas espiritualmente tem alguma coisa aqui que tem que ser tratado. O próprio, tô lembrando agora da conversa, o próprio Marcelo Brigadeiro, ele falou aqui, ele falou, meu irmão, eu não conseguia andar. Foi no médico, ele, me condenou, não poderia mais lutar, nunca mais. Fiz uma cirurgia espiritual, meu irmão. Os caras me apagaram, não sei o que eles fizeram, que eu saí novo. Eu tive uma parada dessa também. Quando eu tava com leucemia, a minha imunidade, as taxas de leucócito foram lá embaixo num valor absurdo, negativamente, né? E aí a secretária do meu pai, na época, moça que trabalhava com ele, falou, doutor Paulo, posso fazer uma oração, uma cirurgia espiritual, não sei o que, no Bernardo. Não, tá doido, não sei o que. Não, ele só tem que dormir de branco na casa dele lá e a gente vai orar por ele aqui. Aí tá bom. Aí dormi de branco lá. Né? Cara, sei que dia seguinte meus leucócitos estavam num nível lá em cima absurdo. Meu hematologista, cara chefe do fundão, cara todo científico, não sei o que, estudou na Alemanha, então bem sistemático, falou, cara, faz outro hemograma nele que esse tá errado. Aí, cara, eu fiz 4 hemogramas no dia seguinte.
se foi espiritual, se foi macumba, eu não sei o que foi. Sei que de um dia pro outro, e na época, hoje em dia tem imunossupressores, né? Medicamentos que aumentam. Mas em 94 não tinha isso. Então o cara até hoje ele fala, ó, não sei explicar e nem quero me aprofundar nisso não. Não quero saber. Não, teve muitos casos, né, cara? Eu, já recebi inclusive algumas pessoas aqui que contam casos de vida, assim, que falam assim, pô, tinha alguma coisa acontecendo aqui que vai além de tudo, né? É verdade. Então tem esse outro lado ainda. Sem dúvida nenhuma. Que é o lado e se você permitir esse... Hoje, cara, a quantidade de casos que a gente tem de problemas emocionais mesmo, depressão. Então, cada vez mais a gente percebe que isso, acho que cada vez menos tem discussão sobre a importância, né, da cabeça, do emocional, de tudo isso, em tudo, né, cara? Hoje, como fisioterapeuta, o Bruno e o Vitor, que trabalham lá comigo, eu converso muito com eles e eu acho que uma das grandes valências do fisioterapeuta, mais que tem a mão boa, conhecimento técnico, é conhecer pessoas. E a gente estava falando, agora eu não lembro se já era durante a gravação ou antes, que você falou, pô, isso aqui é uma faculdade, muita gente que senta aqui e muita gente diferente. Lá na clínica também, isso é fantástico, cara. É verdade, você recebe uma galera, né, cara? É muita conversação ali. É o né, atleta, é professor, não sei o que. Então, se você tiver com a mente aberta, caraca, você absorve tanta coisa. E é muito importante o fisioterapeuta entender de gente, interpretar a gente. É verdade. Interpretar as pessoas, você saber, pô, esse cara aqui, você saber interpretar e até num toque, por exemplo, vou fazer uma liberação miofascial no cara. Tem pessoas que são mais tensionadas, coisa e tal. Ó, esse daqui eu tenho que ter uma pegada um pouco mais suave. Porque se eu fizer muita pressão, a pessoa vai sentir muita dor, então tem que ser uma coisa mais tranquila, conversando com ela. Pô, esse cara aqui é atleta, esse cara aqui eu posso meter-lhe a mão nele, porque também se eu for muito levinho, não vai sentir nada. Então, ter esse tipo de interpretação, esse tipo de entendimento de gente, cara, é muito importante. E é isso, tentar entender personalidade, entender a cabeça das pessoas. Sim. E o mesmo tratamento vai ser completamente diferente. A mesma coisa, você chegar com a mesma lesão que uma outra pessoa, eu vou ter que entender muito você, e mesmo que eu use as mesmas técnicas em você e naquela outra pessoa, tem a abordagem, o approach, muitas vezes vai ser completamente diferente. E se eu não souber interpretar isso, entender o que você precisa mais do que a técnica, mais do que a ferramenta ou o aparelho, pô, eu tô morto como fisioterapeuta. Então isso também é muito legal, essa riqueza de entender as pessoas, de estar aberto para aprender sobre... Eu tava aqui antes da gente começar a gravar, a tua equipe estava aqui falando de câmera, de não sei o que, é uma coisa que eu não entendo nada, mas eu sou fascinado por aprender. Fiquei aqui só escutando eles falando dos equipamentos e tentando entender alguma coisa. Que é realmente, você tá aberto para aprender, cara, é fantástico, é fantástico. Uma das coisas que me impulsionou, né, cara, a fazer isso, porque é o que você falou, a gente tava falando aqui, acho que foi em off mesmo. Mas, porra, uma das coisas, cara, é a curiosidade de puxar assuntos aqui, cara. Porra, né? E acaba que você vai... Eu aprendo muito nessas conversas, né? E eu tenho certeza que todos que escutam, até porque chega muita mensagem de feedback pra mim, porra, aprendem muita coisa, né? Então isso aqui é uma faculdade de vida, né, cara? Porque são vários assuntos, de várias visões, de várias perspectivas. Às vezes, cara, a gente já fala do mesmo assunto. E um cara vai falar até uma da visão família, diferente. mesmo, até da família Gracie, né? Eu falo isso. É assim. verdade. Dentro da própria família, que é a mais respeitada no mundo das artes marciais, existem diferentes perspectivas. Visões, né? Falas, mensagens, tudo mais. E tá tudo certo. Porque se a gente for na fonte, né? A gente falou de duas coisas que eu acho que você falou, de dois grandes mestres, né? Que é o Carlos e o Hélio. Carlos com a visão muito espiritualizada, muito ligada ao Oriente. Né, onde ele desenvolve a dieta Gracie também, que assim, os próprios Gracie, principalmente o Rorion e o Helson, né, que hoje são os caras, né, que estão lá no topo da pirâmide da família. Patriarca. Assim, cara, mais importante que o jiu-jitsu é a dieta. Eu falo assim, como assim, cara? Não, a dieta é mais importante que o jiu-jitsu. Eu falo, que isso? Caraca. Então, assim, tem muita coisa por trás, cara, que esses grandes mestres, né, com uma visão, com estudo,
Né? Eu recebi o Pedro Valente aqui, ele falou, cara, o mestre Carlos, ele tinha uma mediunidade, assim, ele tinha uma parada que ninguém entendia muito, mas... Era diferente. Era diferente, entendeu? E o Hélio era o valente, né, cara? Era o cara que, porra, quis colocar à prova a todo custo pra provar, né, todo o benefício da nossa arte, todo o valor. E ele fala uma coisa que você falou agora, cara, ele fala assim, cara, se você quiser dar uma aula boa, você dá uma aula de uma coisa que você sabe fazer. Mas se você quiser dar uma excelente aula, meu irmão, entende o que o cara precisa receber. Entendeu? É isso que você... E esse tipo de coisa, hoje em dia, às vezes é triste, né? Porque com tanta coisa assim que tenta ser ensinada, né? Eu acho que às vezes esse tipo de discurso se perde, que é uma coisa tão valiosa e se perde, né? Então eu vejo muita gente falando em várias áreas aí, não, tem que transformar a experiência, não sei o quê. E muitas vezes não é feito de forma orgânica. Exato. É uma coisa muito pensada, Exato. né? Muito feito uma estratégia por trás daquilo, e às vezes não se vive isso. Mas, mais uma vez, se você tiver com a cabeça aberta para isso, pô, você vai viver isso, você vai transformar o ambiente que você tá, transformar você. É uma pena que isso se perca, às vezes, hoje no mercado, né? Cara, mas é porque a gente volta, né? Minha visão, né? Eu não sou o dono da verdade aqui, mas de novo, né? Voltando aí a toda essa intensidade de vida que eu tive até agora, né, cara? Com todas as experiências que eu vivi, a gente vai entendendo, né, um pouco que a gente hoje vive numa sociedade, cara, que ela é limitante em vários aspectos. Ela nos coloca numa caixa, né? E quando você, por experiências dentro do esporte, né? Experiências dentro da arte, enfim, isso te dá uma visão, fala assim, porra, mas não é só isso que existe. Não é só isso, é verdade. Né? Porra, por exemplo, a conexão que eu tenho com o mar, ela me dá, cara, feelings, né? E inclusive fotografias, porque, porra, eu poderia ter, antes da nossa conversa aqui, ter velejado ali, que rolou uma condição de manhã de sudoeste e ter dado uma volta ali na ilha. Essa fotografia, cara, poucos têm. É verdade. Entendeu? E esse feeling, todo esse negócio, cara, isso é muito humano. Só que quem tá aberto e disposto a viver e colocar como importância isso? Ninguém fala isso pra você. Todo mundo fala que você precisa ter mais, ser mais... ser melhor do que aquele cara, entendeu? Esse é o que a manada tá sendo puxada pra isso. Exatamente. Então vai nos cegando, cara, e vai tirando talvez algo que o mestre Orlando Cane fala muito como mestre, cara, a nossa essência, né? E nós somos seres humanos, nós somos animais, cara, nós temos muito lados sensoriais, energéticos, e que se a gente não trabalhar como músculo, como tudo, cara, a gente vai perdendo, vai enfraquecendo, não vai nem existindo, entendeu? 22 years, national champion, undefeated, 2weight division, my weight, the open division for 22 years. I never lost a match. I never have my guard pass in competition, in training. I prove Hélio Gracie have the best technique in the planet. Well, nothing like 22 years undefeated in 2 weights. That's the first time I make this course online. I never been building before because I'm very strict in showing this techniques. It never be again. You don't lose this opportunity. Come train with me. Eu já tive algumas oportunidades de crescer ali no meu business, ali na clínica, né, que você conhece, que não é um espaço grande, né, mas eu já tive oportunidade de crescer, né, com sócio ou sem sócio, e é uma coisa que eu tenho um pé atrás, entendeu? Porque lógico, dá para crescer de uma forma bacana, tem colegas que têm clínicas grandes, com equipes grandes e são estruturas super bem tocadas, assim, ótimas clínicas, mas para mim,
não é a vibe, entendeu? Entendi. Eu ali pequenininho, vendo tudo. Sim. Então, tô te atendendo aqui, tem outro paciente ali que tá com o Vitor, mas eu tô de olho. Isso para mim me realiza muito. Cara, é uma forma mais gourmet que a gente não fala, mas é uma forma talvez mais verdadeira, mais em cima de novo, né? Acho que você falou aqui no início da conversa, cara. É um propósito de vida que te move, né? Que te dá o tesão de fazer aquilo que você faz todo dia, né? Exatamente. Que muitas vezes, quando você começa a escalar muito, e aí o processo é esse, né? Quantas pessoas, até amigos meus, que com a maior boa vontade chega, pô, Bia, você tem paciente pra caramba, não sei o quê, você tem que escalar, você tem que botar mais maca, você tem que pegar outra sala, e na maior boa vontade tentando me ajudar, né? Pra você ganhar mais grana, não sei o quê. Mas às vezes eu fico até sem graça de falar, né, cara, mas assim, cara, porra, eu ganho bem, cara, assim, eu tenho uma vida super equilibrada, pô, pra que eu quero mais, né? Tem uma história uma parábola do empresário e pescador. Eu sempre gosto de repetir ela, né, cara? E é aquele negócio, né? Aquele lá, o empresário vê lá o pescador na Bahia, deitado na rede, não sei o quê, com 2 peixes. Só pegou, o mar tá ruim. Não, tá ótimo. Então por que só pegou 2 peixes? Não, porque é o que eu preciso. Não, você tem que pegar 10, aí faz um plano de negócio pro cara, roda, e no final, pô, pra você poder depois ir pra um resort, um hotel e ficar deitado na rede. Aí o cara olha, pô, mas é isso que eu tenho, pra que vou precisar disso tudo pra ter uma qualidade de vida? Acho que o pessoal se perde no processo às vezes, Exatamente, né, cara? Perde no processo. Enfim, meu irmão, é isso, né? Mas eu acho que a vida vai nos ensinando, né, cara? E a gente vai olhando, de novo, se a gente, como você falou, tiver mais aberto, né, a olhar fora da caixinha. O Rickson fala muito isso no jiu-jitsu também. Eu tento de alguma forma trazer um pouco esse insight, porque pra mim, cara, o jiu-jitsu não é só um esporte, né? Pra mim é uma filosofia de vida até, né? É uma arte marcial, né? E quando a gente fala em arte marcial, diferente até do boxe, por exemplo, que é uma luta, esporte. Esporte, né? Não tem uma filosofia ali por trás, né? Então, quando a gente vai pra esse lado, existe todo um lado de desenvolvimento, né, da pessoa, que, de novo, é corpo, mente e espírito o tempo inteiro. Que deve ser trabalhado, né? E que a gente deve olhar para nossa história, entender o que faz, por que isso existe, por que essa formação marcial é importante para a vida, né? Enfim, então esse olhar mais fora da caixa em tudo, acho que a gente faz, cara, verdade. Ele é muito importante, né? É verdade. E você ser manada, pô, eu tenho uma vez lá na clínica, a gente tava mudando o piso, né? O rapaz estava instalando um piso novo lá. Eu falei, pô, bota o piso assim. Aí tava eu, o Bruno e o Vitor, né? Aí bota o piso, não dá pra fazer assim. Aí o instalador falou, pô, mas ninguém faz assim. O pessoal sempre faz daquele outro jeito. Aí os moleques falando, caraca, não fala isso pra ele. Pô, ninguém faz assim? Então vamos fazer desse jeito, cara, desse jeito. Que realmente viver como manada é uma limitação que, pelo amor de Deus, não dá. Não tem como, né? Não tem como. Exato. E como você falou, a gente já é muito privilegiado por tudo que a gente tem, né, Bernardo? Porra, cara. A gente olha pro lado, assim, os amigos, onde a gente vive, as coisas, tudo, né? Você poder trabalhar com o que você ama, enfim, cara, tem muita coisa. Cara, falando mais agora especificamente, né, de talvez coisas que todo mundo aí, meu irmão, tem uma curiosidade, que é esse lado específico. Eu hoje olho muito pra essa coisa da longevidade, né? Porque por mais que você tenha falado até da alta performance, eu acho que tem muita gente hoje que quando vai praticar alguma coisa que gosta muito, o cara quer ficar mais tempo naquele negócio, né? Eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu, cara, eu quero treinar pra sempre. E você começa a ver ali um momento que biologicamente, cara, teu corpo já não rende mais, né? E aquilo, né? No meu caso, acho que depois eu vou tentar caçar aqui se der aqui tempo. Você falando comigo a resposta da minha ressonância, né? Eu te passei a parada, porra. No meu caso, cara, é desgaste de muito tempo fazendo aquilo, não tem jeito, né? É verdade. Talvez algumas coisas de forma errada, mas enfim, é o que é. Então, como que a gente consegue, cara, viver
o máximo de tempo possível, pô, eu quero surfar pra sempre, irmão. Né? Pô, quando que vai chegar o dia que eu vou falar assim, não dá mais, meu irmão, vou fazer isso. Então não quero que esse dia vai ser um dia... Que esse dia chegue, né? Não quero, não. Então, esse olhar pra longevidade, tudo que eu posso fazer agora, né? E a gente evoluiu muito nisso, cara. Eu lembro, porra, eu quando era moleque, você também, não olhar pra um cara de 50 anos na nossa idade, às vezes eu falo isso com o Cauã mesmo, a gente conversando, porque o Cauã também é muito ligado nessa coisa da longevidade, né, da disciplina, da alimentação e tudo mais, cara. Então eu falo muito, porra, irmão, eu também te olho como uma referência, porque é verdade. Você segue, brother. E a gente, né, às vezes até dentro do ambiente, né, nosso ambiente de trabalho, cara, ele é um casca grossa, galera da parte artística, tem muita gente que diz que luta, ele é um que é casca-grossa de verdade, eu falo, né? isso, meu irmão. E, assim, nem conheço ele. Ele é mesmo, meu irmão. É dureza, é massa direto, né? E olha que eu tô muito mais focado no jiu-jitsu, nunca, né? Ele, cara, é um cara que às vezes se afasta, volta. Muita coisa, né? Mas o moleque é porque, de novo, cara, muito dedicado, um mindset de, sabe, de até competitivo mais bom. Então, mas enfim, cara, o quanto é importante esse trabalho pra frente, assim, porra, porque eu quero cara, ver uma mais, coisa, né? que eu acho que é legal discutir é uma coisa que eu vejo, assim, eu trabalho com saúde, né, com fisioterapia, saúde motora, e hoje numa clínica particular minha, né, mas já trabalhei muito tempo com alta performance. Uma coisa que eu tenho certeza, quanto mais você quiser performar do ponto de vista esportivo, mais você está suscetível à lesão e a diminuir a sua longevidade no esporte. O Orlando Cani fala isso. Ele fala assim, você quer correr uma maratona? Mas você vai morrer mais cedo. Mas ele tá falando, cara, quanto mais você joga o teu corpo em alta performance, exatamente, porra, você tá prejudicando. Então, assim, porque ele fala isso, assim, a bioginástica pra ele é você entrar nesse movimento da fluidez e não do máximo do motor. Ele fala assim, tudo bem, o atleta é isso, né? O objetivo do cara é esse, o propósito é esse, mas para as pessoas que querem ter uma vida boa e muito tempo no negócio... Mas só pega aí o surf, por exemplo, que você falou. Pega lá um cara com a pranchinha pequenininha que voa nas estrelas, não sei o quê. E um outro cara, um cara mais velho, que surfa de long, faz aquela linha, que sem batida, sem nada, pum, anda na prancha, faz aquelas coisas, pirueta toda do long, não sei o quê. Quem você acha que tem mais tempo, mais longevidade no surf? Quem vai ter mais? O cara que voa igual um louco ou o cara que tá curtindo ali, que expõe menos o corpo dele? E não é... Vamos voltar. É o corpo e a mente, né? Porque aquele cara ali, só com aquilo ali, ele tá se realizando de uma forma, entendeu? E volta ao cara do jiu-jitsu lá que treinou comigo, faixa roxa, ele tava ali amarradão, dando rolinha dele, enquanto eu queria isso sair que mais na porrada. Importa, né? É o sentimento que o cara tem, né? Exatamente. Então, talvez se eu quisesse sair na porrada até agora, eu não ia conseguir estar treinando jiu-jitsu hoje como eu treino. É que hoje eu treino com outra cabeça, com outro objetivo, com outra forma, e acabo me lesionando menos, expondo menos o meu corpo ao limite, entendeu? O limite é lindo, mas, cara, uma vez eu tava falando com uma paciente, ela me mandou uma imagem que é clássica, todo mundo já viu, de uma maratonista, eu não lembro em que Olimpíada, na década de 80, que ela chega no estádio olímpico, que era a chegada da maratona, ela chega cambaleando, não sei o quê, e ela tem que ser assistida para passar. Cara, essa mulher teve um AVC. Todo mundo tem realmente é de arrepiar a imagem. Mas, cara, aquilo ali não foi maneiro, entendeu? Pra ela. Foi lindo. Eu vejo a imagem e dá vontade. Pô, o olho enche d'água, arrepia. Mas, cara, aquilo ali, o esporte em altíssima performance faz mal pro corpo, entendeu? Então, a atividade física, a média performance é a parada. Então, quanto menos você leva o seu corpo, a sua mente ao limite... Cara, tem alguns treinadores, não vou falar nome aqui porque são pessoas conhecidas, que nos bastidores o pessoal falava, lá, esse cara, fulana, tem um cara, um homem e uma mulher, que todo mundo falava, esse cara produziu grandes atletas e destruiu grandes pessoas, porque destruía a cabeça da pessoa, né? Porque a pressão, aquela carga toda que tem,
tem um preço, né, cara? Exato. Isso pro corpo e pra mente. Exatamente. Então, assim, eu acho que fazer, na minha área, fazer mobilidade, exercícios de estabilização, que são, não precisa ser carga pra caramba, vai te dar longevidade motora. Agora, se eu puder falar mais amplamente, te responder mais amplamente, exige menos, curte mais o teu esporte, entendeu? Você não precisa ser o melhor dali, vai curtir o surf, o jiu-jitsu. Se precisar bater no jiu-jitsu, vai bater, entendeu? Sim. Que aí você vai ter uma longevidade muito maior, tanto do ponto de vista de corpo quanto de cabeça. Pelo menos é o que eu entendo. Entendeu? Legal. Uma coisa assim que me impressiona muito, né? E com o teu trabalho, assim, cara, eu falo isso, né, pra você, mas eu vou lá, faço uma sessão, né, que leva ali de uns 45 minutos a 1 hora. Você, enfim, faz um planejamento do que vai ser feito naquele dia ali. E tem muita coisa muito simples ali, né, cara? Não tem um negócio ali, cara, meu irmão, entrei numa máquina aqui, o negócio... O arroz com feijão bem feito, né? Mas eu, sim, a primeira impressão que eu tenho é o seguinte, quando eu saio, eu já sinto que tem uma região que foi muito trabalhada. Porque tu sente, né, que assim, essa região foi trabalhada. E depois, cara, é impressionante... a diferença que faz, meu irmão. Então você fala assim, vai pra mobilidade agora. Eu sento numa caixinha, faço 20 pra cada lado e falo assim, boba, não é possível, meu irmão, que essa porra aqui tá fazendo algum efeito, meu irmão. Nem eu acredito, eu tenho que acreditar, né? Porque, verdade. Isso o resultado, né? É porque, assim, primeiro são condutas, exercícios muito específicos, né? Então, muitas vezes, hoje mesmo, na clínica, teve situação que um cara que não é nem atleta profissional, mas um cara de atividade física de um nível legal, e ele falou, cara, não vou puxar esse elástico com essa carga, tá muito fácil. Beleza, cara, termino de fazer. E depois ele viu a resposta, porque muitas vezes a gente, na musculação, o cara trabalha grandes grupamentos. Às vezes a gente vai trabalhar um musculozinho ali da coluna que é pequenininho, entendeu? Entendi. Que só precisa ser ativado, ele não precisa ficar gigante. Ele precisa ganhar resistência muscular. Então é mais uma contração leve, com uma carga leve, durante 1 minuto. Entendeu? Isso basta para ele ser ativado. Entendi. Entendeu? Então é algo muito específico. Então, às vezes, parece bem simplório mesmo, bem bobo. Muito menos do que o cara faz na academia, por exemplo, na musculação. Mas é o que precisa, é só o que precisa, é ativar aquele músculo. Então, muitas vezes, parece muito simples, porque é isso, é muito específico. Às vezes não é nem tão simples, mas é muito específico, né, cara? E eu fico, assim, um pouco impressionado, né, cara, assim, obviamente, é uma profissão muito estudada, né, cara? Vocês passam aí, anos estudando e nunca para, né? Acho que, muita evolução também de ciência em cima dessa área. Mas é impressionante o entendimento, né? Assim, disso que você tá falando. Ativar tem que ir naquele músculo. Então faz esse exercício que é, nesse tempo, que é o suficiente para o milagre acontecer. É verdade. Mas aí também tá um pouco do que a gente falou um pouquinho atrás, que é a experiência, né? Sim. Então, muitas vezes, até conversando, o paciente muitas vezes chega e a gente já sabe, o cara começa a descrever, beleza, é aqui que dói, é aqui. Aí, por quê? Porque a gente já entende aonde vai ter a sobrecarga. A gente já sabe, pela sua dor, qual músculo está mais ativado, está muito tenso, qual está mais encurtado, qual está mais fraco. Então a gente vai bem especificamente. E a experiência traz também a resposta. Você vai sair daqui, vai sentir um pouquinho de dor aqui, vai piorar um pouquinho, e amanhã você vai acordar com muito menos dor. Hoje você vai sair daqui, às vezes, até pior do que chegou, mas amanhã você vai estar 0. Então, isso daí, mais uma vez, é experiência, né? Porque a gente já viu isso 10 mil vezes. Primeira vez, você olha, caraca, o paciente disse que saiu com mais dor, caraca, o que eu fiz de errado, não sei o quê. E aí, no outro dia, o cara tá sem dor. Aí você viu isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Aí na 20ª, o cara, eu tô morrendo de dor, você me piorou, não sei o quê. Calma, cara, fica tranquilo. Isso vai acontecer. Eu te falei que isso ia acontecer, amanhã você vai estar bem. Aí, caraca, e assim, realmente, você falou, é verdade. E aí, isso é experiência, né? Você já viu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, mas aí eu fico pensando, cara, esse cara,
fisioterapeuta, no caso você, né? Muito, que é o que eu tenho uma relação maior. Já fui em outros e tal, mas você tem uma relação ali mais, né? Até de, do dia a dia, né? Assim, a gente já tá um tempo junto. Verdade. E eu falo assim, cara, dá vontade de falar o seguinte, Bernardo, me treina por completo aí, cara, me deixa forte. Porque, assim, o entendimento que vocês têm, muscular, né? Talvez muito maior. Eu tô falando assim, sem querer desmerecer nada, mas do que um educador físico, de musculação, eu falo assim, esse cara entende muito ali do detalhe do músculo, de quanto repetições tem que fazer pra você chegar naquele nível, entendeu? Né, cara? Mas... E é realmente assim, porque eu falo, cara, eu tô prova viva, eu chego lá muito mal. Geralmente, quando eu vou e eu faço, às vezes, né? Você mesmo fala assim, tem que vir mais, André, não sei o quê. Eu não consigo, às vezes, ir tanto como eu queria. Mas, cara, quando eu te ligo assim, é porque muitas vezes eu tô muito mal mesmo. Assim, eu não tô treinando, não tô conseguindo dar aula direito. Aí eu vou, faço a sessão, meu irmão, e eu treino, entendeu? É verdade. Mas assim, você falou comparativo aí. De novo. Aí, mas você falou da educação física. É porque assim, é cada macaco no seu galho, né? Nessa condição que você chega, realmente, provavelmente o educador físico não vai contribuir tanto. Mas assim... Não, mas eu falo até, desculpa te interromper assim, Bernardo, mas eu falo assim, até tipo, o que eu falei, eu vou mudar a parada contigo, irmão. Tu não quero que você seja mais meu, quero também. Assim, vamos fazer outro plano agora. Você vai me passar a série de musculação aí pra gente atingir o objetivo. Eu falo, esse cara vai saber, fazer uma parada muito boa. Por que eu tô falando isso também? Porque a gente, lembra que a gente entrou você tava explicando lá um papo numa conversa lá aberta. Eu falei, isso é um papo legal pra gente levar pra conversa. Verdade, você tava explicando a diferença de malhar no equipamento, na máquina e fora da máquina. Fora, porque tem variações. A parada assim, realmente em todas as áreas tem o bom profissional e o mau profissional, né? É lógico que o bom profissional vai... Eu falei pra você vir preparado, irmão. No ventilador. Mas realmente tem uma variação muito grande, e é o que a gente tava conversando aquele dia, é que no Brasil, no Rio, muito assim, a gente formou uma cultura muito forte da máquina, da musculação. Então é muito comum, hoje eu falei isso até de novo com um paciente, você treinar, malhar, tem muitas vezes que o médico chega, o fisioterapeuta, e fala, vai fortalecer. Cara, não dá pra falar isso. Vai fortalecer, vai malhar, vai pra musculação. Que é muitas vezes o que muitos profissionais até fazem. Fazer isso é como se você fosse no médico, ele te examinasse, você tá com um problema X, e ele fala, André, toma remédio. Não, beleza, mas qual? Qual dosagem? Sim. Uma vez ao dia? 2 vezes? Por 5 dias? Por 10 dias? Como é que... Então, falar vai pra musculação é a mesma coisa que um médico falasse assim, toma remédio. Não existe isso. E aí, aprofundando mais, é o que a gente estava falando aquele dia. A gente tem músculo, todos os nossos músculos têm fibras fásicas e tônicas, ou seja, fibras de força e fibras de resistência. Todo músculo tem um pouco dos dois, mas alguns músculos têm uma prevalência maior de fibras de força, outros de resistência. E aí, o treino de força e de resistência é diferente, a forma que você treina. E se a gente botar para todo mundo, no mesmo balaio, só treinar força, é como se a gente pegasse um cara, por exemplo, vamos supor que você vai treinar um cara para uma maratona, 42 quilômetros, e você só dá treino de força e explosão para ele. Isso é um treino para um cara de 100 metros rasos. Sim. Que vai fazer muita força, muita explosão durante 100 metros. Não, porque quando você fala do maratonista, né, treinar um treino de força, fala assim, é meio que óbvio, entender, né? A questão da máquina também, né? De treinar a máquina também, mas assim, porque, cara, essa porra desse assunto aqui, se deixar a gente, meu irmão, vai ficar até meia-noite, dá pra abrir muitos capítulos, porque eu vou ficar aqui te perguntando muita coisa. e muito da minha perspectiva também, né? Óbvio, né? Então, assim, hoje, é aquilo que eu falo, cara, eu
eu também não sei se é um pouco falta de treino, como eu treinava antes, porque eu treinava com a intensidade muito maior. Não era professor, eu queria treinar, competir, entendeu, meu irmão? Eu queria chegar ali e treinar pra cacete. Mas hoje eu sinto, assim, um pouquinho de deficiência, às vezes, de uma força ali maior, até pra segurar, sabe? Aquela força de isometria mesmo, assim. Às vezes, porra, tá cansando antes do que eu cansava, né? Você começa tão... Por que eu tô falando isso? Porque, assim, pra um cara, hoje, que tá envolvido com esporte, um esporte talvez de alta performance, não, mas não na alta performance, hoje você sabe minha vida, porra, cara, eu treino, é kite... É surf, é stand-up, né? Isso, as atividades físicas. É difícil fazer um plano de treino pra musculação, você, então assim... Mas a musculação eu uso mais pra que eu fique bem, pra conseguir fazer esses esportes, como eu falei, pro resto da minha vida, né? Então eu sei que eu preciso ficar forte. Mas, e obviamente eu sei que isso é personalizado, mas assim, dentro de um estilo de vida, de uma pessoa que pratica uma atividade... né? E quer longevidade nas atividades, qual é mais ou menos, cara, o caminho, entendeu? Porque aquilo, eu sei, se eu fizer um treino, porra, mais de força, eu vou ganhar mais massa. Isso é um pouco óbvio do negócio, mas como que você consegue misturar em algumas coisas, entendeu? Pra você ter força, pra você ter não sei o quê, pra você ter flexibilidade, que é um pouco aquela conversa, porque no final a conversa tava assim, pô, yoga é bom, pilates é bom, né? Você tá fazendo... Exatamente, exato. As melhores atividades, a gente basicamente, assim, do ponto de vista motor, a gente tem 4 capacidades motoras básicas, né? Que outras são, é que nem cor, né? Cores básicas e cores que se misturam e viram outras. Então, as 4 capacidades motoras básicas são mobilidade e flexibilidade, né? Resistência neuromuscular, força neuromuscular e potência. Então, se você tiver essas 4 valências bem equilibradas, do ponto de vista biomecânico, você vai estar muito bem equilibrado. Então, é importante que no treino tenha todas essas valências. Aquele papo que a gente teve, a minha crítica é que hoje 90% da nossa população treina musculação. Sim. É só musculação. Não que musculação seja ruim, de jeito nenhum. Aí eu vou somar uma outra coisa que eu ia falar, eu lembrei agora aqui. Vem umas ondas, né? Você sabe, vem tudo. Jiu-jitsu também, vem a onda, vem a guarda, vem a onda 50-50, vem a onda do pé, né? Tudo vem mais ondas. Tem uma onda vindo agora, ou talvez, não sei se agora, mas assim, vem uma onda aí da força. Né? Cara, longevidade é força. É força mesmo. Tem que ficar forte, é mais carga e menos repetição, né? Isso eu tenho uma teoria. Isso eu converso muito com um amigo meu, médico Gustavo Asmar, que a gente discute muito sobre isso. Cara, eu acho que teve um erro de tradução aí na literatura e a galera trouxe o termo treinamento de força. Na verdade, se for falar com um preparador físico, com um fisioterapeuta, um fisiologista que entenda do assunto, ele vai falar, bom, dentro do treinamento de força tem essas variáveis que eu falei. Então tem potência, tem resistência, tem força explosiva, tem várias subclassificações dentro do treinamento de força. Então o termo treinamento de força eu acho que é mal empregado. Eu até brinco em comentários de amigos, os caras põem treinamento de força. Eu boto, treinar força não é só treinar força. Porque treinar força é treinar força, potência, resistência, flexibilidade. Então, quando esse termo é usado, eu acho que quando veio da literatura, treinamento de força é um guarda-chuva que tem essas variáveis embaixo. Mas muitas vezes, quando traz isso para o público leigo, bom, treinar força é meter carga pra caramba e fazer muita força. É uma variável super importante, mas não é só ela. Entendi. Não é só ela. Você tem que treinar resistência. Já pensou estar no chão, por baixo, com alguém mais forte do que você e não saber o que fazer? É exatamente isso que eu ensino no meu curso de defesa pessoal na guarda. Eu vou te ensinar a sair dessa situação e outras no meu curso de guarda para defesa pessoal. Clique aqui no link e venha fazer parte. Mas no mesmo, por exemplo, no mesmo exercício, vamos dizer assim. Não. E aí entra... eu digo assim, se a gente pegava, sei lá, um supino, tá? Aí eu vou falar assim... entendi. Vou treinar força no supino. Vou fazer no máximo 3.
Porra, meu irmão, até preciso de ajuda ali pra fazer. Né? Isso é um treinamento de força. De força, exatamente. Se eu fizer um treinamento de 15 repetições... 20, com menos carga. Eu tô fazendo outro tipo de treinamento. Resistência, exatamente. De resistência. Exatamente. Mas é válido também. É válido também. Porque sem dúvida nenhuma. O que eu tava falando é que parece que, tipo assim, tem uma onda agora que esse treino aqui é melhor do que esse outro. De forma alguma. De forma alguma. Primeiro depende pra quem. Porque tem esporte que trabalha muito mais resistência, como a gente brincou aqui dos 100 metros rasos e a maratona. Tem outros esportes, o jiu-jitsu você tem que treinar tudo. Tem momentos de potência, você vai supinar o cara, fazer uma saída de UPA, potência. É uma contração rápida, explosiva, com o máximo de força possível. Tem momentos que você usa força, tem momentos que você usa resistência. Por exemplo, isometria. Você vai ficar lá, vai estabilizar o cara que acabou de passar a guarda do cara, o cara tá pulando igual cabrito. Você vai estabilizar, você vai usar resistência pra caramba. Sim. Resistência neuromuscular. Sim. Então você precisa disso. O jiu-jitsu você precisa de muito, tudo. Você até falou, você até defendeu o jiu-jitsu. Na verdade, né, o cara perguntou ali, eu acho, na hora, você falou assim, não, meu irmão, o jiu-jitsu trabalha tudo. Trabalha tudo. E do lado bom, assim, meu irmão, você vai fazer jiu-jitsu, você vai trabalhar tudo. Vai trabalhar tudo. Agora, tem um outro lado também, que pra você fazer jiu-jitsu... Você tem que se preparar. Você tem que se preparar em tudo, meu irmão. Não? É verdade. Mobilidade, flexibilidade, resistência, sem dúvida, força. Sem dúvida. Por isso que você falou tudo que você faz, kite, jiu-jitsu. Eu falei, pô, é complicado fazer um plano de treino pra você. Porque tem que englobar tudo. Pra maioria das pessoas, tem que englobar tudo. Sim. Tem que englobar tudo. Pô, eu lembro que tem muitas vezes, eu trabalhei na Seleção Brasileira de Judô. Cara, os caras gigantescos, fortes pra caramba. Muitas vezes a gente ia botar um treino um exercício de resistência neuromuscular pra eles, de músculos específicos, e o cara não aguentava nada. Porque os músculos superficiais de explosão, ele tinha muito forte. Os profundos de resistência nem sempre eram tão fortes assim, tão ativos assim. E aí o cara tinha maior dificuldade, tremia pra caramba. Ele, que isso, cara? Eu levando 200 no supino. Mas esse aí é uma função neuromuscular diferente, que você não usa tanto. Sim. Mas você precisa para estabilizar a sua coluna. Entendeu? O seu joelho. Então são variáveis diferentes que a gente tem que treinar. Um cara que prescreve um bom treino vai ter tudo isso. Vai ter tudo isso. Então, mais uma vez, eu não estou falando mal da musculação, nem do treinamento de força. Só que ele é um pedaço do treinamento que tem outras variáveis aí juntas. E a máquina em si, tem uma crítica que a gente da área do movimento faz, que a máquina em si, a máquina de musculação, que a gente tem padrões de movimentos de baixa complexidade e alta complexidade. Então, fazer uma cadeira extensora ali, sentou na cadeira e esticou o joelho. Isso é um movimento de baixa complexidade. Ah, mas eu faço com 300 quilos. Uma coisa é carga, outra coisa é complexidade motora. Por que ele é de baixa complexidade? Você usa uma articulação e um grupamento muscular. Motoramente, isso é simples, tá? Um agachamento é um exercício de alta complexidade. Você usa tornozelo, joelho... Sem ser na máquina, né? Sem ser na máquina. Você sentar na cadeira. Sentar e levantar da cadeira, do ponto de vista motor, é um exercício de alta complexidade. Porque você usa vários músculos, várias articulações. Entendeu? Sim. Então, é importantíssimo a gente treinar padrões de movimento de alta complexidade. Então, não adianta nada, se o cara só fizer musculação, ele vai fazer exercícios de um plano só, com uma articulação só e um músculo só. E aí, quando o cara vai surfar, ele usa de forma tridimensional. Ele usa padrões de movimento de alta complexidade. Quando o cara vai lutar jiu-jitsu, qualquer esporte. E como eu falei, para levantar e sentar de uma cadeira, você usa padrão de movimento de alta complexidade. Então, imagina só, se você só treina musculação, você treina padrão de movimento de baixa complexidade o tempo todo. E agora eu vou fazer o meu esporte. Só usa padrão de alta... Basicamente usa padrão de alta complexidade. A possibilidade de lesão aí é gigantesca. Que o teu corpo não está treinado aquele padrão motor. Ele só treinou o de baixa complexidade. Até você começar com o de baixa complexidade e evoluir para um de alta, beleza. Isso a gente faz em recuperação de ligamento cruzado anterior no joelho. A gente faz exercícios simples, só ativando aquele músculo. Mas no final do tratamento o cara está saltando. Que é exercício de alta complexidade.
entendeu? Entendi. Então tem que passar por essas fases todas para você poder performar e prevenir lesão. Entendi. Sem a máquina, e aí eu vou até para sem a máquina, sem academia, se eu fizesse aqui em casa. Eu faço muito esse tipo de exercício, né, cara? Eu gosto. Eu acho que, de novo, traz talvez algumas movimentações muito próximas do que eu faço no dia a dia, que mais é específico, barra, kettlebell, né? E talvez um movimento... Elástico é algo que você consegue reproduzir aqui, muita coisa. Eu faço um pouco também, enfim. Mas é aquilo, muitas vezes eu faço na minha cabeça ali, eu boto o pó. E outra, às vezes num tempo mais rápido, assim, eu tenho 11 minutos, cara, eu vou fazer um treino de circuito aqui, vou fazer barra, vou fazer HIIT, isso aqui. né? Sim. Então, mas enfim, você consegue, a pergunta é o seguinte, você consegue ficar grande fazendo isso? Você consegue construir músculos fazendo esse tipo? Porque eu tô tirando, assim, quando a gente vai pra máquina, como você falou, vai muito específico. E você falou até um negócio assim, é mais de estética, né? Exatamente. O físico, a pergunta que você tá me fazendo, se eu tiver te dando essa resposta para um fisiculturista, não, você não consegue. Vai ter que ser máquina para o fisiculturista. Agora, para um atleta de alta performance de qualquer... Hoje, outro dia eu fiz esse movimento com meu tio. Mostrei para ele, tava tendo essa discussão, falando, cara, olha só, se você tiver um cara, o problema que é... Aí entra aquela questão dos modelos, né? Massa de manobra, né? Hoje, é que a gente foi convencido do contrário, mas hoje, se você tiver um bom preparador físico, uma pessoa para te passar um bom treino, um elástico, uma parede e o chão da tua casa, ele te passa um puta treino. Enquanto se você tiver sozinho... Mas um puta treino pra quê? Pro que você quiser. Você trabalha força, você trabalha explosão. É lógico. Trabalha um pouco a estética também, assim, falando do outro lado. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, cara. Sem dúvida nenhuma. Se o cara não quiser ficar gigante como um fisiculturista, mesmo a parte estética, sem dúvida nenhuma. Ó, uma coisa que é engraçada, duas questões. Hoje, na alta performance, se trabalha cada vez menos máquina de musculação. Isso, mais uma vez, o futebol é um exemplo mais fácil pra gente, por causa do nosso país é muito voltado pra cultura do futebol. Se você entrar no YouTube e puser treinamento de qualquer grande time, Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, treinamento dos jogadores. Cara, você vai ver os caras agachando, os caras fazendo elástico, fazendo kettlebell, aquela aquaball. Hoje em dia tem um cilindro, tem a água. Você vai ver eles fazendo exercícios livres, fora da máquina. Com carga, elástico, kettlebell, LPO, que é levantamento de barra olímpica, isso muito usado. Mas pouca máquina. Você vai... Dificilmente, não é que não façam, mas dificilmente você vai ver um cara sentado numa cadeira, um jogador numa cadeira extensora. Antigamente a gente via muito. Via muito. Eu tava mostrando isso pro meu tio, eu mostrei pra ele, joga aqui treinamento LeBron James. O cara, LeBron James... Não, mas dá pra ficar forte? Só olha o shape do LeBron James, né? Então, o cara fazendo só trabalho, com elástico, kettlebell, medicine ball, jogando... Entendeu? Mais ou menos o que é o CrossFit. O problema do CrossFit isso eu ia te perguntar agora. E o CrossFit? O padrão... Treinamento, o padrão de movimento treinado, os padrões de movimentos treinados no CrossFit e a metodologia é sensacional. É sensacional. Bernardo, mas todo fisioterapeuta diz que, o CrossFit machuca pra caramba. Não é exatamente isso. O que machuca pra caramba, aí é opinião minha, tá? O que machuca pra caramba é que o WOD, que é aquele finalzinho do treino do CrossFit, do CrossFit mesmo, né? Protocolar ali, feito pela a metodologia mesmo deles. No final sempre tem um WOD, que é uma brincadeira, uma competiçãozinha ali. Aí que tá o problema. Que ali... o cara começa a botar o máximo de carga que ele consegue, fazendo o menor tempo possível para botar um nome lá em cima no quadro. Aí o cara lesiona. Entendi. Então o cara tenta fazer mais repetições, mais rápido, às vezes num padrão de movimento que tá ruim pra caramba, entendeu? Entendi. Que pode sobrecarregar alguma estrutura nobre. Esse aí é o problema. O que o cara faz de peso...
nada disso é problema. Se bem feito, se bem orientado, supervisionado, aquilo ali é sensacional. Eu acho 10 mil vezes melhor do que você ter só uma musculação. Mesmo que seja de da máquina que fala, serve café, mas aquilo ali, em termos de treinamento, é excelente. O problema é quando entra a competição ali e o cara tenta fazer a mais do que ele pode, mais rápido do que ele pode. Mas os exercícios em si, aquela metodologia, pô, excelente, excelente. E hoje, na alta performance, se faz muito mais isso do que máquina. Entendi. Não que não faça mais, mas se faz muito mais isso do que máquina. Outro assunto aí que trafega, eu já escutei lá também, né? É essa parte de suplementação. Pra a recuperação, enfim, que seja recuperação muscular ou até algo que, enfim, os colágenos, né? Algo também para você, de alguma forma, suplementar a cartilagem, né? Então, isso também avançou muito, né? Como é que você olha para esse lado do negócio? Do ponto de vista, o que eu posso falar mais, assim, do ponto de vista que tange ali os problemas articulares, tem os peptídeos hoje também, né? Exatamente. Que lá fora tá muito mais liberado forte do que aqui. Aqui ainda não tem Anvisa, enfim. Então tem o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Isso tudo tá no balaio da viscosuplementação. Então tem várias técnicas, vários produtos que fazem viscosuplementação e medicina regenerativa, né? Tem alguns, o PRP, os peptídeos, tem vários que tentam estimular o crescimento de tecidos, né? De cartilagem, ou, por exemplo, hoje, quando o cara faz faz a cirurgia de LCA, o cara... A técnica que já é usada há 200 anos tira um tendão da sua coxa e põe no lugar do ligamento rompido. Só que o tendão tem um tecido muito parecido com o ligamento, mas não é exatamente um ligamento. Então ele tem, durante 8 meses ali, ele passa por uma ligamentização, ou seja, ele começa a ter características bem específicas de ligamento, pela irrigação sanguínea, tudo. Sim. Ele se transforma num ligamento. Mas hoje tem técnicas da medicina regenerativa que eles jogam alguns substratos ali que estimulam esse crescimento, tentar estimular esse mais rápido. Então, que ele tenha características de ligamento mais rápido, em lesão muscular também, célula-tronco. Então, célula-tronco, isso avançou pra caramba, isso avançou demais. Realmente ainda esbarra ali em Anvisa em algumas situações, mas sem dúvida nenhuma isso avançou muito e a gente tem tido... Quer dizer, essa é a parte médica, né? Mas eu ali tratando algum paciente que fez isso com o médico, realmente a gente tem tido respostas bem bacanas, bem interessantes. Eu acho que isso ainda vai evoluir bastante, cara, bastante. Sim. Mas é super positivo aí o caminho que tá se indo nesse sentido, cara. E indo pro outro lado, né, cara? A gente falou rapidamente aí, mas desse lado mais acupuntura, até lance de abelha picando. Como é que é isso? Tem essa questão da picada de abelha, tem uma galera, eu nunca trabalhei com isso, mas assim, que estimula, tem muita coisa que não só essas técnicas que estimulam. Muitas vezes você está com uma tendinopatia crônica, um tendão degenerado, e que você quer agudizar aquilo ali. Então a gente tem técnicas de terapia de onda de choque, outras técnicas e algumas técnicas alternativas também que estimulam um novo processo inflamatório, que muitas vezes o processo inflamatório ele pula algumas etapas, se for fisiologicamente mesmo, e aí para tratar aquele tendão lesionado, você tenta estimular um novo processo inflamatório para que as etapas sejam feitas de forma certinha. E você tenta controlar isso com algumas outras condutas. E tem uma resposta interessante mesmo. Eu uso mais algumas coisas que são mais comprovadas cientificamente, mas tem relatos de boa resposta também com essas outras questões. Hoje a acupuntura está se usando aqui na medicina ocidental algumas técnicas também de liberação de ponto gatilho, de pontos de tensão. E já é um pouco diferente do que a medicina oriental usa de reequilíbrio energético. Entendi. Não é exatamente isso. É uma coisa um pouco mais
fisiológica e menos energética, assim. Entendi. Então tem um ponto de tensão, a gente usa a agulha só para ter uma reação bioquímica ali para aquele ponto de tensão relaxar. Não está exatamente ligada a reequilíbrio energético como a acupuntura da medicina chinesa propriamente dito, entendeu? Mas também tem um resultado fantástico. Todas essas questões, tem uma questão que talvez case um pouquinho com o que a gente está discutindo. Há pouco tempo eu pego muito pós-operatório de ligamento cruzado anterior do joelho, né? Até por trabalhar muito com luta. Que é o meu, né? O meu caso é esse. Eu só não operei, mas... Não operou, né? Eu tive essa lesão aí muito tempo atrás. E consegue surfar, fazer tudo. Consigo fazer tudo, mas assim, cara, você vê, meu joelho é todo torto, né? De longe, até teve eu tava até em Bali com um fisioterapeuta, ele falou, meu irmão, tu tem a lesão no joelho. Eu falei, porra, tem que cuidar porque teu quadril, porque tua bacia, daqui a pouco. Eu falei, porra, o cara botou um maior terror. Começa a ter a instabilidade do joelho, o cruzado. A estabilidade de qualquer articulação se dá pelo arcabouço ligamentar, pelos ligamentos que tem ali naquela articulação, e pelo arcabouço muscular. Os músculos que estão ali também ajudam a estabilizar. E a parte anatômica, né? Anatomicamente mesmo, o ombro tem uma estabilidade menor, o quadril muito maior, enfim. O ligamento cruzado anterior, no joelho, ele tem uma quantia da responsabilidade de estabilidade muito grande. Então é difícil você conseguir estabilizar ele, entre aspas, só com a parte muscular. Quem tem a parte muscular muito bem trabalhada, com certeza dá uma segurada nisso. Entendi. Mas o cruzado especificamente, ele responde por uma parcela muito grande da estabilidade. Então você pode ter instabilidade e ir fazendo micro lesões adjacentes e começar a ter uma artrose, que é o que você tem, mais cedo do que você teria se não tivesse a lesão do ligamento, entendeu? Entendi. Mas dentro disso se usa muito essa questão do PRP hoje em dia, para tentar acelerar esse processo. Entendi. Entendeu? Mas tem respostas boas pra caramba. A gente tá tendo uma evolução bem, bem bacana nisso. Legal, irmãozão. Porra, pena que a gente não tem mais tempo aí pra ficar falando. Mas, enfim, tem como a gente abrir outros capítulos de trazer de volta, né, cara? Enfim, legal. Foi um prazer. Que a conversa, ela é muito extensa. É verdade, né? É verdade. Enfim, e... é legal até você falar também, né, assim, como te achar, né, onde você tá, porque... bacana. Cara, pra mim, você faz milagre. Assim que eu vou, meu irmão, eu saio, assim, muito melhor do que eu entrei. E aquilo, sessõezinhas que parece tudo muito simples que tá sendo feito, né, cara? E é impressionante como é que o resultado é absurdo. Então, cara, minha rede social, meu Instagram é b.bueno com 2 N's. Mais fácil de achar, acho que é por lá. Minha clínica fica em Ipanema. Quem precisar, vou ficar feliz de receber. Boa, galera. Obrigado por me receber aqui. Uma honra sentar aqui onde muito ídolo meu já sentou e já conversou aqui contigo. Mas você é ídolo também. Parabéns aí. Enfim, irmão, e a gente também, né? Acho que é importante aí, até eu falo muito isso, assim, do quanto é importante a galera compartilhar, curtir, né? Enfim, e seguir também a gente, nosso canal. Eu sou um consumidor. Que vem ganhando força aí, até pelo mundo, né, meu irmão? Porra, a gente tá no mundo hoje. Porra, a galera me reconhece fora do Brasil. Fala assim, porra, como, né, cara, que isso chega tão longe? Mas é isso, eu acho que essa mensagem positiva aí é pra humanidade. Eu penso assim, a gente tem um pequeno projeto aqui que, enfim, vai muito longe. Bacana, parabéns. Obrigado, irmãozão. Obrigado, irmão.